Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura no nosso devocional de hoje, que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do verso 17 até o verso de número 23. Diz assim a palavra: E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor não te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se lhe obedeça a sua palavra, a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. Eu quero, nessa manhã, parar para meditar na importância da nossa obediência à voz de Deus. Nós temos acesso hoje à voz de Deus da forma mais comum, através da palavra escrita das Escrituras Sagradas. Eu creio, nós cremos e nós sabemos que existem formas de Deus falar individualmente, diretamente, com os seus servos e com os seus filhos na terra. Deus manifestou dons espirituais através do Espírito Santo, que podem comunicar diretamente conosco a sua vontade. Mas todos nós temos acesso à vontade de Deus e à sua palavra através das Escrituras. A palavra de Deus nos conta a história aqui de um certo rei chamado Saul, o primeiro rei de Israel, que ele recebeu uma ordem de Deus pela boca do profeta. Era direta aquela palavra. Era uma palavra profética, uma palavra direcionada diretamente ao rei, que era para ele cumprir uma tarefa. Só que Saul não cumpriu a tarefa. O que Saul pensou? Nós vamos fazer diferente do que Deus mandou, mas nós vamos agradar a Deus. Ele fez a imagem de um Deus mesquinho. Ele fez a imagem de um Deus que tivesse interessado em receber coisas, que tivesse interessado em receber homenagens. Logicamente que o sacrifício era algo comum dentro da religião judaica. Logicamente que matar carneiros e matar bois, novilhos, até pombinhas e rolinhas, e quem não podia fazer isso, até uma colher de farinha, era recebida por Deus como uma oferta. Mas eu quero te falar uma coisa, não se engane. Nós não podemos comprar a consciência de Deus. Nós não podemos comprar a amizade de Deus. Deus, ele é dono da prata e dono do ouro. Deus, ele é dono de tudo. E sendo dono de tudo, ele consegue o que ele quiser nesse mundo quando ele quiser. Porque se uma pessoa parar de contribuir, certamente que Deus pode mover o coração de várias outras para fazer a mesma coisa. E nós devemos, sim, oferecer as nossas ofertas a Deus. Não vou nem falar em sacrifício, porque no Novo Testamento, os sacrifícios que são mencionados é sacrifício de louvor, de adoração. Esse é o sacrifício que Deus espera de nós no Novo Testamento. Mas como naquele tempo era normal oferecer sacrifício a Deus, Saul pensou o seguinte: não obedeço a palavra, mas eu vou agradar a Deus levando a Deus sacrifícios. Vemos alguns pontos.
Quando Samuel repreende a Saul, Saul ele se apresenta e diz assim: olha, eu trouxe o rei Agag vivo, porém eu exterminei todos os outros. Por que Saul agiu com injustiça? O homem que seria mais condenado por Deus naquela nação seria o seu rei. Saul exterminou mulheres e crianças, simplesmente pelo fato de serem amalequitas. Tudo bem, era a ordem de Deus. Mas o rei era o maior culpado, era o que primeiro deveria assumir a culpa de qualquer decisão e imposição daquele reino. Saul trouxe ele com vida para Israel. O Saul mesmo declara e diz assim: olha, o povo lançou seu despojo. O que é despojo? Despojo são os bens e riquezas materiais que eram tomados pelo vencedor de uma guerra como prêmio da vitória. Deus disse que não era para eles pegar nada daquilo, só era para cumprir o propósito de Deus. Eles não estavam indo para aquela batalha para se enriquecer, eles estavam indo para aquela batalha para cumprir um propósito de Deus. Existem coisas que Deus faz na nossa vida que não é para nós termos lucro nelas, que não é para nós extrairmos alguma riqueza, alguma coisa delas. Não, Ele só nos manda fazer a sua obra e nós precisamos fazer. Quando Samuel ele aperta Saul e vê o que ele fez, ele passa a responsabilidade para o povo. Ele não assume. Quem era o rei? Saul. Ele era o rei. A palavra de Deus veio a ele, não veio ao povo. Ele tinha o poder da decisão na sua mão. Ele tinha o poder de decidir. A decisão era dele. Ele deveria decidir o que fazer e como fazer. Olha bem, o que nós observamos é que Saul achou que Deus se agradaria de sacrifícios e ofertas e não da sua obediência. Você já parou para pensar que a maior forma de nós manifestarmos ou demonstrarmos a Deus que nós o amamos é obedecendo a Ele? Nós criamos ideias para nós, como Saul criou. Eu não obedeço, mas eu faço isso e compenso a minha não obediência. Às vezes nós fazemos isso também. Nós passamos por cima do que Deus quer, nós passamos por cima da sua palavra, estamos muito mais interessados nos nossos deleites, nas nossas coisas, nos nossos objetivos, do que nos de Deus. Mas nós pensamos: eu levo uma oferta, eu faço isso, eu compenso Deus com outra coisa, já que eu não consegui obedecer. Eu quero dizer uma coisa: será que Deus tem tanto prazer em sacrifícios assim? Será que Deus está tão interessado em coisas, sendo Ele aquele que faz as coisas, sendo Ele o dono de tudo que existe? Nós teríamos alguma coisa para oferecer a Deus? É aí que eu penso na graça. Graça é porque todas as coisas são de Deus e nós não temos nada para oferecê-lo, porque qualquer coisa que nós oferecêssemos a Deus seria devolvendo a Ele ou devolvendo ao próprio dono, ao próprio autor de todas essas coisas. Eu acho interessante a palavra de Samuel a Saul. Ele fala assim: o que Deus quer é que nós obedeçamos a sua palavra. O que Deus deseja de nós é que nós sejamos obedientes à sua palavra. Você está disposto a obedecer? Ou você é daqueles que questionam tudo? Porque o que diz a palavra, o que é ensinado pela palavra, o que é falado pelos profetas de Deus, não é o que você quer viver. Porque às vezes o que os profetas de Deus falam mexe com o teu conforto, mexe com o teu prazer, mexe com a tua ostentação. Aí é difícil obedecer. Mas eu quero te falar. Em 1 João capítulo 2 fala assim: aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Olha bem, aquele que ama Deus, ele demonstra o seu amor na capacidade que tem de obedecer-lhe a palavra. E se eu e você não estivermos dispostos a nos colocar em conformidade com a sua palavra, com as Escrituras,
nós estamos dizendo a Deus, com as nossas atitudes, que nós, na verdade, não o amamos. Se você diz que ama Deus, eu quero te falar uma coisa. Esteja pronto a obedecer a sua palavra. E não adianta se pegar texto da Bíblia, torcer eles e fazer eles falar aquilo que você quer que eles falem. Se lembre que a palavra estava na boca do profeta. Se lembra que a orientação ainda continua na boca dos profetas de Deus, dos pastores, dos líderes, dos mestres da igreja. Certamente que eles vão transmitir a você a palavra na sua essência, conforme Deus quer que ela seja transmitida. A mim e a você compete obedecer à voz de Deus e à sua palavra. E sabe o que Deus vai entender do outro lado? Que nós o amamos de verdade. Nós falamos tanto do amor de Deus, mas o que tem sido do nosso amor para com Deus? Você está disposto a obedecer? Eu estou disposto a obedecer? Essa é a maior demonstração de amor que nós podemos dar para Deus. Que nós obedecemos, guardamos a sua palavra. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.